Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sexta-feira é dia de vídeo sobrenatural. Se o vídeo é sobrenatural ou não vai depender do que você acredita. Eu, gente, com certeza acredito que tinha e que rolava uma maldição aí. É claro, né, que além de alguns seres microscópicos que, né... Mas enfim, o vídeo de hoje é a lenda de Tutankhamon. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Produção da Gente Se Vira. E hoje nós vamos falar daquele Tutankhamon. Uma pausa breve aqui pra falar da múmia, do filme da múmia. Sabe aquela múmia careca? Ô, múmia, gente, aquela múmia... Nice. Aquela múmia, se ressuscitasse e me chamasse... A idade chegou e a vergonha, olha, foi embora. Vamos lá! Mas Tutankhamon é uma lenda fascinante que surgiu após a descoberta da tumba do faraó egípcio em 1922. Segundo a lenda, a inscrição na tumba prometia que a morte afligiria aqueles que perturbassem o sono do faraó. Após a abertura da tumba por Howard Carter e sua equipe, várias bactérias e fungos ocorreram entre as pessoas envolvidas na expedição, alimentando então a crença na maldição. A tumba de Tutankhamon, encontrada no Vale dos Reis, estava praticamente intacta, o que foi um marco para a arqueologia e proporcionou novos caminhos para a pesquisa sobre o Egito Antigo. A descoberta tardia da tumba, isolada das demais, permitiu que os artefatos e o sarcófago do faraó fossem preservados, oferecendo um vislumbre único da riqueza e da cultura do período. A maldição refere-se à crença popular de que qualquer pessoa que perturbe a tumba enfrentará azar, doença, como consequência. Alguns acreditam que foram uma forma de punição dos deuses egípcios por perturbar o descanso eterno do faraó. Gente, algumas palavras eu tenho que... Sabe que eu perdi a monetização de um vídeo por causa dessas palavras? Então às vezes a gente precisa dar uma censurada. Me desculpa, mas eu acho que dá pra entender do que eu estou falando, né? Até porque eu acabei soltando a palavra sem querer. No entanto, muitos especialistas argumentam que as causadas podem ser explicadas por causas naturais, como exposição a mofo, bactérias antigas presentes na tumba, aqueles seres que nós não podemos ver a olho nu, só a microscópio, né? Então, podem ter sido seres do além, seres do microscópio? Veremos. A história da maldição continua sendo um mistério intrigante, um exemplo clássico de como as lendas podem se tornar em torno de eventos históricos significativos. Lendas e mitos que cercam as pirâmides atraem muitas pessoas e reforçam o lado misterioso que cerca a antiga cultura egípcia. Esse mistério começou a ser instigado com a febre das escavações e expedições arqueológicas que tomaram conta das antigas cidades egípcias em 1923. O grupo então comemorou a descoberta da tumba de um faraó com mais de 3.000 anos de existência. 3.000 anos. É muito tempo, hein? Este faraó era o lendário Tutankhamon, que teve sua múmia encontrada ao lado de artefatos em ouro, bacias cheias de grãos e uma inscrição egípcia prometendo... Vocês entenderam? Prometendo que
quem afligiria todo aquele que viesse perturbar o sono do faraó. Mesmo com seu tom ameaçador, aquele e outros avisos não foram capazes de sanar a cobiça dos saqueadores de tumbas que violaram o descanso de diversas outras múmias. Será então que a maldição atingiria aqueles que ignoraram o silêncio do aviso? Em meio a tantas lendas, o arqueólogo Howard Carter resolveu embrenhar-se na região do Vale dos Reis à procura dos artefatos pertencentes ao faraó antigo. Chegando ali por volta de 1916, a equipe liderada por esse pesquisador não acreditava nos avisos que diziam ser impossível encontrar um tesouro arqueológico entre tantas escavações inacabadas. 6 anos depois, Howard ainda não havia conseguido encontrar pistas de um desconhecido rei egípcio que havia sido enterrado naquela região. Obcecado por suas hipóteses, tentou organizar uma última escavação em uma região ocupada por algumas cabanas, depois de remover as rudimentares construções do local. As principais escavações foram presenteadas com o encontro de uma escadaria. Alguns dias depois, a equipe de Carter percebeu que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída. Imagina a reação deles, a felicidade, o ápice, o êxtase, né? Tipo, tudo que eles estavam procurando durante tantos anos, estavam encontrando. Aquela descoberta impulsionou um trabalho mais intenso que logo em seguida desbloqueou um corredor que dava a um acesso a uma outra porta, né? E essa porta possuía um lacre visivelmente quebrado. Aí ele já ficava, meu Deus, alguém já tentou passar por lá, né? E posteriormente reconstruído. Tal indício diminuiu as expectativas de Howard de encontrar um tesouro arqueológico intacto. Depois de vencer o último obstáculo da última porta, a equipe arqueóloga deparou-se com uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e um trono revestido em ouro. Nessa sala, percebeu-se a existência de uma outra porta, onde, por uma fresta, identificou-se um novo cômodo. Após essas descobertas, Carter teve a astúcia de fechar os acessos àquele local e lançar um monte de entulho na via de acesso à escadaria. Meses depois, levantou uma maior quantidade de recursos e especialistas para trabalharem naquele grande achado. Voltando à primeira sala, retirou e catalogou todos os seus objetos. Dessa vez, abriu o segundo cômodo e lá deu de cara com uma enorme urna funerária que ocupava quase todo o espaço do lugar. Em quase 3 meses de trabalho, removeu outras 3 urnas menores, depositadas dentro de uma urna maior. No interior da última urna, descobriu um pesado sarcófago feito em pedra. Após contar com o auxílio de um guindaste para remover o tampo de pedra, Howard retirou um véu de linho que cobria uma bela máscara mortuária feita em ouro, vidro e pedras coloridas e um ataúde no formato de um corpo. Depois disso, 2 novas camadas de máscaras e ataúdes foram retirados no interior do sarcófago. Passados tantos obstáculos, a equipe de arqueólogos vislumbrou o corpo do faraó Tutankhamon, queimado e enrijecido pelas resinas utilizadas em seu processo de mumificação. A mais valiosa descoberta arqueológica da época foi alcançada depois de anos de dedicação. No entanto, a riqueza da descoberta reavivou os rumores da famosa maldição de Tutankhamon. Já na primeira vez que descobriu a escadaria, o canário de Carter... Gente, imagina só, na primeira vez que ele descobriu a escadaria, isso lá meses atrás, ele estava com um canário. E esse canário ele foi devorado por uma cobra. Isso já indicava um primeiro mau presságio.
eu já ficaria com medo ali. Mas enfim, né? Uma cobra é um ser físico, né? Na época em que a tumba foi descoberta, o empresário Lord Carnarvon, financiador da equipe de Carter, foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, o empresário teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. Então não foram só os fungos que poderiam estar dentro do sarcófago. O estado febril levou ele a desviver em poucos dias. E antes dele falecer, disse a irmã de Tutancâmon que o havia convocado. No dia em que ele faleceu, o cachorro do empresário foi vítima de um infarto fulminante. Então vamos por partes. Os cientistas dizem que essas pessoas que entraram lá no sarcófago, na verdade, morreram por causa de fungos e bactérias que estavam 3.000 anos dentro do sarcófago. Mas veja bem, ele não morreu por causa disso, ele morreu por causa de uma picada de mosquito. E também o cachorro dele, que não tem nada a ver com a história, teve um infarto fulminante. Então, aí tem, vocês vão dizer que não tem maldição? O cara mandou selar o sarcófago dele e lançar uma maldição para quem abrisse aquilo ali. 3.000 anos se passaram. Será mesmo que não existe essa maldição 3.000 anos depois? Porque estava lá. As coisas aconteceram. A notícia do desvivimento, a notícia do falecimento do Lorde de Carnarvon logo agitou os esotéricos e supersticiosos sobre as maldições daquela tumba faraônica. Depois do ocorrido, Arthur Massey, integrante da equipe de Carter, morreu repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon passou seus últimos dias. Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutancâmon, e Richard Bethel, secretário de Carter, também faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma funesta coincidência, se juntaram a irmã e a mulher de Carnarvon. Só se eles pegaram uma doença tão infecciosa que quem estivesse perto deles respirou, pegou e... Mas aí poderia ter causado uma pandemia mundial como nós já vimos em 2020. Medo, hein? Ao longo de 6 anos após a descoberta, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutancâmon foram dessa para melhor, em condições misteriosas. Para combater as lendas e explicações sobrenaturais, lá foram os cientistas e levantaram a hipótese de que haveria alguma substância tóxica ou algum fungo venenoso da época. Imagina, 3 anos que o fungo tá lá dormindo, aí se acordou o fungo ficou furioso. E aí, enfim, né? Até poderia ser, não é impossível, né? Até pode ser. Outros ainda afirmam que os egípcios já conheciam a energia atômica e podem ter depositado urânio nas tumbas. Mas aí acho que a ciência teria localizado a radiação ali. Peraí. Os cientistas também não são burros, eles são muito inteligentes. Eles teriam localizado a radiação e encontrariam. Durante o século XX, o alvoroço causado pela maldição das tumbas acabou perdendo sua força mediante outras tranquilas descobertas arqueológicas. Mesmo que as explicações científicas para as tragédias fossem plausíveis, o desencadear de tantos desfalecimentos não conseguem ser explicados satisfatoriamente como uma simples eventualidade. O desconhecido ainda encobre esse episódio. As mortes misteriosas associadas à descoberta da tumba de Tutancâmon são os aspectos mais intrigantes da lenda da maldição. Após a abertura, essa série de eventos começou a ocorrer. Então vamos ver uma pequena lista, gente, pequena lista mesmo, porque foram mais de 35 pessoas. Primeiro, o próprio Lord Carnarvon era o financiador da expedição. Deixou de viver em 1923, devido à infecção causada por
Peraí. Né? Depois o cachorro dele também se foi. Bizarro. George J. Gould, não sei porque tá aí, George J. Gould, um visitante da tumba, deixou de viver no mesmo ano de pneumonia após ter contraído febre. Ali até faria sentido um fungo, né? Ele respirou o fungo tomou conta do pulmão e, enfim, não sobreviveu. Sir Archibald Douglas Reid, radiologista que xerografou a múmia, deixou de viver em 1924 de uma doença misteriosa. A.C. Massey, um membro da equipe de Carter, deixou de viver em 1928 devido a uma doença respiratória. Também o fungo explicaria. Richard Bethel, secretário de Carter, foi encontrado desvivo em sua cama em circunstâncias misteriosas em 1929. E Howard Carter, curiosamente, o próprio descobridor da tumba, Howard Carter, viveu por mais uma década, viveu 10 anos e veio a falecer por causas naturais em 1939. Bom, um estudo recente sugere que as mortes podem sim ter sido causadas por resíduos tóxicos que tenham sido colocados dentro da câmara lacrada de Tutancâmon para afastar os saqueadores. No entanto, essa tumba de Tutancâmon foi localizada no Vale dos Reis, foi reaberta ao público após uma década de reparos para preservar o local e reparar danos causados pela poeira, pela umidade e pelo turismo. Os trabalhadores de restauração visaram garantir a conservação da tumba e dos artefatos para as futuras gerações. A tumba ficou aberta à visitação durante boa parte da reforma, e o local conserva vários de seus artefatos originais, incluindo a múmia do faraó. Quanto aos artefatos de Tutancâmon, muitos deles foram transferidos para o Museu Egípcio no Cairo, após a descoberta da tumba. Esses objetos incluem a famosa máscara mortuária de ouro, tronos, leitos funerários, armas cerimoniais, tecidos, joias, jarras de vinho, brinquedos, roupas, esculturas e restos de comida. Restos de comida? 3 mil anos? Ainda tem? Ainda tem? Além disso, as expedições de artefatos da tumba de Tutancâmon, se comer aquela comida, realmente vai cair e morrer. Tem percorrido várias exposições internacionais, permitindo que pessoas de todo o mundo possam apreciar a riqueza e a história do Antigo Egito. A descoberta da tumba e dos artefatos de Tutancâmon continua sendo um dos maiores achados arqueológicos do século XX e um ponto de interesse contínuo para estudiosos e entusiastas da história egípcia. E ainda existe até hoje essa discussão de os desvimentos foram causados por exposição ao mofo e bactérias antigas ou foi tudo maldição dele? É tudo especulação, né? Causa mesmo muito fascínio, muita especulação mesmo, muitos anos após a descoberta da tumba. E você? Diz pra mim nos comentários, você acha que tudo foi causado pela maldição ou tudo foi causado por seres, fungos, bactérias que ficaram 3 mil anos lá fechadas dentro da tumba, enfim. Não é impossível, eu acredito que tem um pouco de... Sinceramente, eu acredito nas duas hipóteses. Na verdade, eu acredito que as duas hipóteses estejam juntas, né? Porque quando ele mandou fechar a tumba, ele mandou colocar a maldição lá, e eu acredito que uma trabalha com a outra, porque tipo assim, realmente, 3 mil anos, bactérias e fungos, o nosso organismo não está preparado para esses, né? A gente não vai ter imunidade para eles. Mas tem pessoas, animais de estimação que não tiveram contato, mas estavam interligados assim indiretamente, que também sofreram. Então tem um pouco de maldição aí sim. Tem, né? E eu acredito que a maldição acabou porque as pessoas que foram responsáveis pela violação da tumba são as que pagaram, né? Nenhuma sobreviveu. E eu tenho até uma teoria de por que o principal, aquele que realmente descobriu tudo, que abriu tudo,
levou 10 anos para deixar de viver. É como se dentro dessa maldição ele tivesse que ver todos aqueles que estavam envolvidos partirem e ele ser o último a partir. Aliás, para mim isso faz muito sentido, porque se todos já se foram e ele foi o último, tipo, ele teve que ver todos eles, né? Ele teve que assistir essa maldição sendo cumprida. Então, tipo assim, para mim tem maldição aí sim, e para mim tem fungos e bactérias aí sim. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Que você tenha um excelente final de semana. Deixa aqui nos comentários o vídeo que você quer que eu traga, assunto, tema, seja sobrenatural ou não. E se você tem algum date ruim, manda lá nos dates ruins pra gente colocar aqui. Segunda-feira a gente volta com esse quadro. Falou? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E se você tivesse relato sobrenatural, põe nos comentários ou manda lá no e-mail. Falou? Tchau, gente.